Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, e esse é um vídeo que eu queria gravar desde a criação desse canal, principalmente depois que ocorreu a tragédia que foi o incêndio e o desabamento daquele prédio no centro de São Paulo. Desde aquele dia que eu tô para gravar um vídeo sobre o direito e a cidade, ou sobre o capital e a cidade, ou sobre dominação e a cidade. Na dúvida de um nome ideal, esse vídeo vai chamar simplesmente Cidades, onde eu vou falar sobre direito, capital e dominação. Vamos ao que interessa. Primeiro, a forma como a gente pensa a cidade é um reflexo do nosso sistema político, o que não é algo bom. Em relatórios da ONU Habitação, costuma-se descrever a Terra como um planeta de favelas. Isso significa que, em termos de habitação, se a ONU precisasse descrever a Terra para um extraterrestre, é isso que eles diriam: somos um planeta de favelas. A qualidade da vida urbana se tornou uma mercadoria somente para os que têm dinheiro. Nossas cidades estão ficando cada vez mais divididas, fragmentadas e propensas a conflitos, onde a violência é sempre necessária para construir o novo mundo urbano sobre os escombros do antigo. Já é com frequência que favelas são demolidas por urbanistas estatais ou mesmo forças militares, seja para liberar a área para especulação imobiliária, seja para lidar com ameaças do crime, seja para afastar ainda mais as populações já marginalizadas. O direito à cidade está hoje na mão de uma pequena elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo suas necessidades particulares e seus desejos. São esses os poderosos que reservam para si os melhores pedaços do território urbano e deixam o resto para os outros. No fim das contas, é isso que o capitalismo faz: transforma todo e qualquer pedaço da cidade em um terreno funcional para os usos e apetites das empresas e do Estado. As pessoas vêm em último lugar, o que é uma maluquice sem limites, porque ao mesmo tempo que a cidade acolhe todos os interesses do capitalismo, de outro lado, produz os pobres, produz os excluídos e produz os marginalizados. E é talvez justamente isso que torna a cidade uma das mais importantes esferas de luta política e luta de classes. A cidade é o berço ideal das pessoas que se opõem à gentrificação, à especulação imobiliária, ou, como já vimos acontecer mais de uma vez, aos mega eventos esportivos e suas consequências em matéria de segregação residencial e desperdício de dinheiro público. Uma forma boa de você encarar a gestão das cidades é através da teoria dos jogos. Como corretores de imóveis bem sabem, a terra é a única coisa que não dá para você fazer mais. Em uma economia baseada na terra, se alguém quer elevar sua riqueza, é preciso conquistar mais terra. Na linguagem da teoria dos jogos, essa competição é do tipo soma zero, e o ganho de um jogador é necessariamente a perda de outro. Em um jogo de soma positiva, é um cenário no qual as pessoas têm escolhas que podem melhorar a situação dos dois jogadores ao mesmo tempo. Exemplo tosco para você entender é quando macacos tiram piolho um dos outros. Isso é um jogo de soma positiva. Nesse tipo de jogo não existe violência, porque o seu competidor rival vale mais para você vivo do que morto. Na gestão das cidades é o contrário. Qualquer um que ocupa um território na cidade é um competidor rival que, para o capital, vale mais a pena morto do que vivo. É nesse contexto que entram em cena as intervenções militares e as UPPs. A realidade é que no regime capitalista, o Estado está a serviço do poder econômico, então ele só garante a segurança para os cidadãos de bem. Como? Exterminando os que estão à margem, ou seja, os pobres, os negros e os favelados. Isso você já entendeu. As UPPs servem acima de tudo a uma política hegemônica. É um modelo higienista que limpou a cidade para a Copa e para os Jogos Olímpicos, e ao mesmo tempo é um modelo mercantilista, pois atua em favor de interesses imobiliários. O discurso difundido pela mídia e pelo Estado de que com as UPPs a violência iria diminuir acabou por elevar o preço das favelas. Uma favela pacificada vale mais. Isso leva consequentemente à remoção das populações com menor poder aquisitivo, que vão vendendo seus imóveis e se mudam para áreas ainda mais marginalizadas e mais longe dos seus trabalhos. O problema ele nunca é resolvido, ele só é empurrado para mais longe. Através das UPPs ocorre a valorização imobiliária e com ela uma dinâmica de empurrar para fora das favelas os moradores mais pobres. É o que já se conhece há muitos anos por expulsão branca. A solução para a violência nas cidades não inclui pura e simplesmente combater a violência
violência, mas sim repensar a cidade toda. Existe uma conexão comprovada entre políticas habitacionais e segurança pública. Hoje já temos estudos que comprovam que todas as políticas que tiveram impactos reais na diminuição da violência tinham em comum programas focalizados em bairros com populações mais vulneráveis economicamente. Não com intervenção militar ou UPP, mas transformando o ambiente e garantindo condições de habitabilidade, com serviços públicos e infraestrutura básica. Isso por si só já reduz a violência. Mas isso ninguém quer fazer, porque como já insisti em metade dos vídeos desse canal, a nossa política de segurança é ditada pelo populismo penal midiático. Hoje, na cabeça do brasileiro, e sobretudo do político brasileiro, não faz o menor sentido você combater a violência construindo mais casas, apesar de ser demonstrado que funciona. E pior, no Brasil você sequer precisa começar construindo mais casa. Basta usar os mais de 10 mil imóveis do governo federal que estão vagos e entregues às moscas, como era o caso do prédio que desabou e de tantos outros que estão desocupados e que poderiam reduzir o déficit habitacional do país, além de obviamente ser mais barato do que comprar um terreno e construir um prédio novo do zero. E já que eu tô falando de economizar dinheiro, já é confirmado também que o Estado economiza mais dinheiro quando dá uma casa para um morador de rua do que quando deixa ele na rua. Tipo, é literalmente mais barato você ter um morador de rua com uma casa do que na rua, principalmente no que se refere aos custos de saúde, custos hospitalares, de medicamentos, exames, internações, tudo isso. Quando você dá uma casa para um morador de rua, você reduz em 70% as idas dele para o hospital, porque ele pega menos doença, fica menos exposto a acidente, mas principalmente porque ele precisa menos de intervenções nos casos de crise de saúde mental. Em suma, as pessoas ficam fisicamente e psicologicamente mais saudáveis quando têm onde morar. Isso é uma economia para o Estado, além de reduzir a violência. E o resumo da ópera é o seguinte: pensar o capital, pensar a igualdade social e pensar a segurança pública envolve pensar as cidades e a expansão das cidades, que de longe é algo que ocorre de uma forma justa. As cidades são focos de mobilização sociopolítica. Durante a era industrial, esse foco pertencia às fábricas, porque era lá que todos os empregados se reuniam e conviviam. Então as revoltas surgiam lá com mais facilidade. Só que hoje a cidade é que tem esse papel que ontem era das fábricas, sacou? A cidade virou uma fábrica gigantesca. Elas são peças-chave para o capitalismo. São sempre as cidades os laboratórios de experimentos políticos neoliberais. É na cidade que o espaço vai ser configurado e reconfigurado de modo a gerar pura e simplesmente crescimento econômico, custe o que custar. Nem que isso signifique expulsar pessoas de lugares que são completamente viáveis para elas morarem. E para isso, leis vão sendo aprovadas de modo a definir como as cidades vão ser construídas. E isso sempre corresponde precisamente aos interesses de determinados segmentos sociais, os ricos, que ao longo da história sempre garantiram os melhores espaços da cidade. É o que Boaventura de Souza Santos chama de fascismo do apartheid social. É essa segregação social dos excluídos através de uma cartografia urbana que divide a cidade em zonas selvagens e zonas civilizadas. Já gravei outro vídeo no canal falando um pouco sobre isso, o vídeo Criminalização da Pobreza, onde eu explico que se você for preso em uma favela, sua pena será maior do que se você for preso pelo mesmo crime fora de uma favela. A gente já nasceu nesse sistema e dificilmente questiona esse sistema. Então a gente tem que sair da caixa e olhar para fora, olhar para o mundo. Em Viena, capital da Áustria, por exemplo, 62% da população vive em apartamentos públicos. São apartamentos construídos pela prefeitura, que pertencem à prefeitura e que são administrados pela prefeitura e com aluguéis super baratos. Porque o objetivo não é lucrar com a moradia. Não é preciso dar lucro para a construtora, lucro para o dono do prédio ou para a administradora do prédio, nada dessas porra. Esse é um projeto deles, é uma política habitacional que está em vigor há mais de 100 anos. Desde então já estiveram no governo setores conservadores, liberais e de esquerda, e ninguém nunca ousou mexer nessa política. E aqui a gente sequer consegue conceber uma parada dessas. E no mais, para finalizar, nesse vídeo eu quero deixar a indicação de duas leituras. O primeiro é o livro Cidades Rebeldes, desse cara aqui,
David Harvey. É um livro que fala desde o movimento Occupy, estratégias de cidade, políticas habitacionais, luta de classes. É um livro muito louco, mais pesado e mais com umas paradas mais econômicas, assim, não é muito fácil não. E o outro livro mais fácil é esse aqui, Territórios em Conflito, São Paulo, História e Política. É um livro mais sobre São Paulo, mas porra, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então se você entender São Paulo, você entende bem como que o game funciona. Semana que vem tem vídeo novo, e se inscreve lá no canal do YouTube, os links e as referências estão lá.